Olá, queridos amigos, queridos irmãos, telespectadores, abraços de luz, muita paz, gratidão eterna. Não só pela audiência, mas pelo carinho, pelas vibrações, pelas palavras de estímulos, pelas mensagens. Rogamos a Deus que multiplique milhões de vezes no coração, na mente, na consciência de cada um, onde quer que se encontrem, tudo o que mais necessitam para uma vida plena, saudável, feliz. Antes de continuarmos o nosso assunto que começamos semana passada, hoje vamos falar mais exatamente da oração. Só uma correção inicial. Quando nós falamos que o tecido conjuntivo era basicamente subdividido em 4 tecidos, na realidade são 5. Tem o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo e o propriamente dito. E ao mesmo tempo falamos que o tecido sanguíneo subdividia em 4 dimensões, até aí está certo, o plasma, só que falamos 45% de plasma e na realidade é 55%. 45% são os glóbulos brancos, né, e as plaquetas. E ao mesmo tempo falamos que era, no caso do tecido sanguíneo, além das hemácias, né, das plaquetas, do plasma, os linfócitos. Na realidade são os leucócitos e os macrófagos. Ambos, leucócitos e macrófagos, são criados na medula óssea, enquanto os linfócitos são criados no sistema linfático. Os linfócitos formam a tela basal e, ao mesmo tempo, os tendões são tecidos, ele vai participar dos tecidos de preenchimento e nutrição, que também é o tecido propriamente dito. Então, enquanto esses linfócitos, o tecido propriamente dito, forma a tela basal, e esse sistema linfático, através dos linfócitos, vão levar nutrientes para a endoderme, que é a camada mais resistente, composta de tecidos conjuntivos, embora sendo da pele. E agora, a epiderme e a derme é feita de tecido epitelial de fato. Então, nós vamos hoje dialogar mais exatamente com os nossos tecidos, que é o processo da oração, porque quando oramos, nós estamos carreando o Evangelho, que é força, vitalidade e vida, para o âmago de nossas células. Inicialmente, nós estamos transportando esta vitalidade como fonte inesgotável e inestancável da energia que gera e nutre tanto o mundo subatômico, atômico, molecular, celular e dos próprios tecidos. E, ao mesmo tempo, estamos levando a força, que são os hormônios, as virtudes, através das leis, que são as enzimas, os hormônios de forma geral, que vão governar tais situações. Então, quando oramos, estamos mergulhando em nossa consciência e colocando em ação a força, que é a lei, ao mesmo tempo a vitalidade, que é a matéria-prima, ou interagindo com as vidas incontáveis em nosso superconsciente, ao mesmo tempo inconsciente, subconsciente, através do consciente. Então, eu estou orando aqui no consciente, no meu plano mental, de acordo com a minha inteligência, com a minha capacidade criativa, que é o meu pensamento, com a capacidade imaginativa, que depende do conhecimento, para que possamos ajudar o pensamento a dar forma. Então, inteligência, pensamento e imaginação, consultando a memória, que é um link que tem no nosso consciente, na mente, nos conectando com o subconsciente, se intencionam alterar o meu comportamento. Porque é esse subconsciente, que é uma fração do superconsciente. Os elementos como leis, as virtudes, estão ali governando em perfeita harmonia com as leis que regem a vida e com a própria consciência. E, ao mesmo tempo, são elementos advindos
do inconsciente os mais equipados, os que aceitaram e vestiram a roupa nupcial para participarem deste festim que acontece no mundo subconsciencial. Então, quando eu estou orando, eu estou usando a minha razão, que é a inteligência, a minha memória, a capacidade imaginativa e o meu pensamento. E com esse mundo racional, eu estou catalogando, eu estou, ao mesmo tempo, em primeiro lugar, eu estou calculando as possibilidades do vir a ser, e após calcular essas possibilidades, eu vou catalogá-las, e agora, após catalogá-las, eu vou compará-las e depois analisar uma a uma em particular, para que eu possa criar as condições, a ambiência, criar a forma, através da minha capacidade criativa, que é o pensamento, regido pela minha inteligência e assessorado pela imaginação. E essa consulta à própria memória que me faz um link com o superconsciente, eu começo a apresentar a minha proposta para o meu superconsciente, para que através desse superconsciente eu receba mais exatamente as diretrizes para o vir a ser, que é a força virtuosa que vai criar a realidade, que vai edificar a realidade criada, que vai alimentar a realidade edificada e depois iluminar o que foi alimentado. Então a razão calcula, ela cataloga, ela compara e analisa. E ao mesmo tempo a intuição ou o campo virtuoso, a superconsciência, onde estão as leis, eles vão criar através dessa ambiência, vai edificar, vai alimentar e iluminar. Então é uma junção do meu campo racional de alma encarnada, dialogando com a minha consciência, que é o meu campo intuitivo. Na consciência não existe o campo racional, apenas a intuição, que é o sentimento, as virtudes vivenciadas, o amor incondicional. Então, para o sentimento, para a virtude, eu sou. Para o campo racional, eu estou ou eu sei. Enquanto no campo racional eu sei, no campo consciencial da superconsciência, no reino de Deus em nós, eu sou. Então, de modo que quando vamos orar, nós estamos iluminando-nos de dentro para fora. Porque pelo campo racional eu levei até o mental concreto a minha inteligência, o meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa em ação. Consultando a minha memória, eu começo a mergulhar em outros cenários, viajando através do mental abstrato e emocional abstrato, eu vou iluminando o meu inconsciente e viajando para o campo intuitivo que está na fronteira entre o inconsciente e o superconsciente e aportando-me no superconsciente, que é o campo intuitivo de fato, onde está a consciência, o reino de Deus em nós. Então, todas as vezes que vamos orar, nós estamos dialogando com a nossa superconsciência, com o reino de Deus em nós, onde moreja o Deus interno, o Cristo interno, o próprio Evangelho. Eu é que vou decidir o que fazer com o no meu consciente para repaginar o meu subconsciente que define o meu comportamento e vai alterar esse comportamento e, ao mesmo tempo, pacificar e iluminar o inconsciente e, ao mesmo tempo, iluminar um tanto mais e expandir o meu superconsciente. Para Joana de Ângeles, na obra, em várias obras, mas na obra O Ser Consciente, a personalidade que ora animamos, ela é constituída de essências e de substâncias. As essências dimanam do eu profundo do reino de Deus em nós. E as substâncias são advindas do inconsciente para formar o subconsciente. Então, essências que governam, substâncias que geram os comportamentos, estão definindo o que nós, ou constituindo, o que nós chamamos de subconsciente. Esse subconsciente vai gerenciar o perispírito, o corpo físico
e partes ou setores da própria mente. A parte automática na própria mente. De modo que quando vamos apresentar um projeto novo, nós estamos mexendo com a essência e a substância componentes do nosso subconsciente para alterar o nosso comportamento. E, ao mesmo tempo, esse campo subconsciente dele fraciona-se em pequenas almas instintivas para auxiliar-nos a governar os órgãos perispirituais e físicos simultaneamente. Então, se eu quiser automaticamente, ou melhor, se eu quiser mudar esses automatismos existentes no quartel-general, que nós chamamos de subconsciente, onde basicamente as almas são instintivas. No universo perispiritual ou na parte perispiritual mais periférica, próxima ao corpo físico, já chamamos de energia vital, o que nós chamamos também de triplo etérico, princípios que gera, fluidos que nutrem e ao mesmo tempo energias que organizam e mantêm. Então, os princípios vitais que geram os átomos para a manutenção da vida, o fluido vital, que é a junção dos átomos formando as moléculas que nutrem, e ao mesmo tempo a energia vital, que transforma-se na lei que organiza e mantém. E essa energia vital é o que chamamos também de alma vital. Ela subdivide-se em quantas partes foram os órgãos, os músculos, os nervos, os tecidos, as células. Como dissemos anteriormente, basicamente ou inicialmente, o nosso corpo é feito de 4 tecidos. O tecido nervoso, o epitelial, o conjuntivo e o muscular, sendo que o epitelial se subdivide em 3 dimensões, a derme e a epiderme, feito do próprio tecido epitelial, e a endoderme, já feito de tecidos conjuntivos. E a camada embaixo da endoderme, que nós chamamos dessa camada feita pelos linfócitos, a tela basal, então é uma base de nutrição e ao mesmo tempo de promoção da própria vida. Então essa tela basal, certos tendões, feito por linfócitos, esse tecido também propriamente dito no campo conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido propriamente dito, que ele é de preenchimento e nutrição. Então, ele vai transportar os elementos nutridores e preencher as lacunas. E tem o tecido adiposo, tem o cartilaginoso, tem o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. E o tecido sanguíneo subdividido em 4 dimensões conscienciais, que é o que nós chamamos de macrófagos e leucócitos, fabricados na medula óssea. As hemácias também são feitas na medula óssea e, ao mesmo tempo, as plaquetas. E o que nós chamamos de plasma, feito basicamente de 95% de água, que é 55% do volume sanguíneo, 95% de água, basicamente. Por isso a necessidade de ingerirmos a água necessária. Porque o que vai alimentar a pele, principalmente, que vai fazer o processo que nós chamamos de vitalização do corpo, o que nós chamamos, quando a gente fala que a pessoa está desvitalizada ou até certo ponto desnutrida, ou quando a pele vai encolhendo, às vezes vai enrugando, você pega na pele, ela vai e não volta, nós falamos que a pessoa está com falta de líquido. Me fale o nome agora, daqui a pouco eu te falo. Então, quando falta esse líquido, o sistema linfático não vai ter essa linfa para gestar os linfócitos que vão compor elementos na intimidade tanto dos leucócitos e até dos macrófagos. Então, esses linfócitos vão fabricar os anticorpos para que os leucócitos, os macrófagos, possam pacificar certas situações. Então, quando nós percebemos que está faltando líquido, principalmente as pessoas de mais idade, para vitalizar a própria pele, ela desvitaliza
por falta de elementos presentes formando esse mundo aquático, tanto no sistema sanguíneo, os 55% do seu volume, que é o plasma, além de ser feito de água, também de minerais, né, de outros elementos. E agora, se faltar esse líquido precioso, nós vamos perceber que o organismo vai desequilibrando e nós vamos ficando desvitalizados. Então, quando nós percebemos essa realidade na pessoa de mais idade, a falta de líquido e ao mesmo tempo de líquido com qualidade, porque esse líquido vai permear inicialmente porque nós ingerimos através do sistema digestório. E ao mesmo tempo, esse líquido canalizado pelo sistema digestório vai ser transplantado ou transportado pelo sistema sanguíneo, que vai entregar uma parte para o sistema linfático. E essa linfa presente no sistema linfático, ela vai circular levando nutrientes em torno das células, principalmente na endoderme, na epiderme e na derme, vitalizando os tecidos epiteliais e conjuntivo compondo essas três camadas. Enquanto a epiderme e a derme são mais frágeis, a terceira camada, que nós chamamos de endoderme, é uma camada bem resistente e ainda antes dela há uma camada também resistente, a tela basal, já composta pelos elementos dos tecidos conjuntivos propriamente dito, que vai levar nutrientes e ao mesmo tempo fazer o preenchimento e com a construção de tendões, etc. Então, esses tecidos podem ser construídos, ou melhor, governados pela nossa mente através da oração. Porque quando falamos que a oração atinge os microvórtices de energias, que na realidade é o plasma fluídico no interior dos microtúbulos presentes nas entranhas do citoesqueleto, mergulhado ou fazendo parte do citoplasma, na própria célula. Quando nós falamos citoplasma, tudo que existe fora do núcleo, que nós chamamos também de neoplasma, e dentro da membrana, onde estão as organelas, o líquido intracelular ou intersticial. Então, ali nós chamamos de citoplasma. Mergulhado nesse citoplasma, fazendo parte dele, superconsciente, está o que nós chamamos de citoesqueleto, e ao mesmo tempo da subconsciente, através do a própria célula, e então, mergulhado nesse citoesqueleto, está em parte a construção deles pelos microtúbulos, e no interior dos microtúbulos, o que nós chamamos de microvórtices, gerando esse plasma fluídico, que nós chamamos de bioenergia. Essa bioenergia no interior desses microvórtices vai dinamizar o processo de geração desse elemento fluídico energético inicialmente, que vai transformar-se por ação da nossa mentalização, dos nossos sentimentos levados a efeito, daquilo que pensamos, sentimos, falamos ou de como nós vivemos. Nós estamos gerando esse plasma de melhor qualidade se pensamentos harmônicos, sentimentos harmônicos, palavras e atitudes. E, ao mesmo tempo, o que comemos vai definir, em parte, a qualidade desses elementos intracelulares. Porque, a partir dessa mentalização, ou daquilo que pensamos e sentimos, esses microtúbulos se reúnem quando nós estamos agindo no interior deles, nos microvórtices, formam os centríolos, que são os governadores da própria célula, com a capacidade de duplicá-las ou a construção de cada uma das organelas da própria célula. Então, nós estamos pensando, nós estamos vitalizando ou gerando vida para melhor nutrir o nosso corpo ou a manutenção desse corpo através do que nós chamamos de nutrição consciente. E quando nós temos consciência disso e queremos fazer o processo de revitalização das células, além de darmos um alimento de melhor qualidade pelo que comemos, pelo que lemos, pelo que ouvimos, consultando a minha memória, nós vamos trazer para o interior das células um alimento de melhor qualidade
E a partir dessa intenção de reprogramação celular, através da oração que vai carregar do nosso íntimo, a força que organiza e mantém a vida, a vitalidade que gera e nutre, e ao mesmo tempo a canalização da própria vida já constituída no universo inconsciente, trazendo gerentes das estruturas atômicas, moleculares, celulares, dos tecidos e ao mesmo tempo dos órgãos, dos sistemas e até dos corpos, trazendo melhores condições para governá-los. Então, no ato da oração, nós estamos fazendo um processo de transmutação de energias e, ao mesmo tempo, de substituição de comandos, que é a troca de subdivisões atômicas ou do mundo subatômico, os gerentes, as leis, e, ao mesmo tempo, no mundo atômico, molecular, celular, para a construção dos tecidos, porque cada tecido é feito de um tipo de célula, enquanto o tecido adiposo, o cartilaginoso, o sanguíneo e o ósseo são tecidos especializados, o tecido propriamente dito tem menos experiência, por isso que ele participa mais do preenchimento e da nutrição ao mesmo tempo, porque é um tecido mais básico, por isso que é o tecido propriamente dito. A partir dele, como nós vemos no interior da própria Terra, que é feito de um único cristal, e a partir desse único cristal, que é o elemento propriamente dito no interior da Terra, ele fraciona em 4 rochas bases, que vai dar origem à terra fértil mais tarde, para que haja a geração e a proliferação da própria vida. Então, se somos também uma cópia da Terra em nós, nós estamos vendo isso nos nossos próprios tecidos. Enquanto o tecido nervoso basicamente constrói ou compõe o sistema nervoso central e periférico, o tecido epitelial, eu disse, as 2 camadas periféricas da própria pele, o tecido muscular subdividido em 3 dimensões, o tecido liso, o esquelético e o cardíaco. Então, se eu quero dar uma atenção ao meu coração, eu sei que basicamente ele é feito de tecido cardíaco, mas até certo ponto ele é nutrido pelo tecido sanguíneo, que vai trazer através do plasma, basicamente através do plasma, das hemácias, a nutrição para o nosso coração, para os tecidos do coração, os músculos cardíacos. E a partir dessa melhor nutrição e ao mesmo tempo de proteção através dos macrófagos, dos leucócitos, então nós vamos dar aí a proteção, porque eles são gerenciadores do sistema linfático com os linfócitos produzidos ou criados nos glândulos linfáticos, e além de criá-los como soldados do campo de defesa, nosso sistema imunológico, através desses glândulos nós eliminamos os elementos agressivos aos nossos órgãos, aos nossos tecidos e sistemas. Então a oração está permeando tudo isso, porque ela começa no âmago do ser, colocando em ação essa força, essa vitalidade ou esta vida. Por isso que quando oramos, nos conectamos com todas as nossas vivências, no consciente, no subconsciente, no inconsciente, no superconsciente, tudo que já fomos, tudo que seremos. Porque nós, em relação ao superconsciente, nós estamos no meio termo. O nosso inconsciente é o nosso passado, em parte o subconsciente representa o nosso passado, em parte representa o nosso futuro, porque ele está gerenciando, superconsciente gerenciando mais harmonicamente o subconsciente, o nosso inconsciente mais exatamente o nosso passado, o nosso superconsciente o nosso futuro, mas o nosso consciente o nosso presente. Por isso que numa atitude presente eu posso reconstruir o meu passado e ao mesmo tempo construir o vir a ser. De modo que quanto mais noções temos acerca da nossa realidade, que nós chamamos isso de autoconhecimento. Autoconhecimento não é saber só do que eu sou constituído como espírito. Eu sou um espírito, a consciência, eu sou a mente, eu sou o inconsciente, eu sou o subconsciente, eu sou a alma encarnada, eu sou o perispírito, eu sou o corpo. Não é só saber disso. Então, autoconhecimento, eu começo por conhecer do geral para o específico, sei que eu sou um espírito
com quase a idade do universo e sou a soma de todas as minhas vivências. Autoconhecimento ainda. Sei que sou uma alma, a mínima parte deste espírito, mais ou menos 1% da sua atuação nesses corpos perispiritual e físico. Eu estou aqui atuando, sei que sou a soma das experiências dessa etapa, trabalhando experiências de outras etapas, mas basicamente estou num projeto novo que visa a ressignificação do meu inconsciente através da vivência no subconsciente sobre a gerência do super e do consciente também, porque eu estou tomando consciência dessa realidade. E quando falamos de autodescobrimento, eu começo a perceber a ação do meu consciente interagindo com o meu subconsciente, permutando essências e substâncias, interagindo com o meu inconsciente, permutando essências e substâncias, interagindo com outras realidades fora do meu superconsciente também, porque de lá está vindo as forças, que são as leis, e a vitalidade. As forças são os meus recursos inatos e a vitalidade são os recursos latentes. Enquanto os recursos inatos são conquistas que jamais perderemos, entre aspas, e os recursos latentes, algo a ser conquistado, algo a ser promovido, algo a ser reconfigurado, se for o caso. Então, quando nós falamos em oração, falamos de força, falamos de energia, falamos de vibração no dizer de André Luiz. Estamos falando de uma força e, ao mesmo tempo, na ação, segundo Emmanuel. Oração é força e ação é serviço. Então, oração é essa força que eu trago do meu interior. Por isso que Joana de Antes, no sentido mais profundo do termo, ela fala que oração é lá onde o campo da consciência se expande. Onde o campo da consciência se expande é no reino de Deus em nós, no superconsciente. Lá é que a consciência se ilumina e se expande. E orar é iluminar-se de dentro para fora. Eu vou trazer parte desse energismo em forma de virtudes, de paciência ou de tranquilidade interior, de sacro ofício ou do que nós chamamos de doação de si mesmo. E, ao mesmo tempo, de entendimento que nós chamamos de tolerância. Ao mesmo tempo, de alegria, de esperança, de gratidão. Então, eu vou trazer essas forças para transformá-las no campo racional ou mental em hormônios, em leis, que vão gerenciar com mais equilíbrio o campo mental, que é o meu consciente, que em parte está sendo governado pelo subconsciente, porque parte do campo mental é automático, para auxiliar a petição desse subconsciente para a manutenção da própria vida. Então, pelos mecanismos automáticos da mente, as células se duplicam, se renovam somente quando eu mudo o comportamento. Elas duplicam com o mesmo conteúdo. E se eu vou perturbando essas células, elas vão diminuindo, e vão desvitalizando-se. Então, quando nós falamos de oração, estamos falando desse processo de colocar em ação uma força, uma vitalidade e, ao mesmo tempo, a interação com a vida que permeia a minha própria vida e vidas incontáveis que vivem no entorno, que eu entro em contato através do meu pensar. Quando penso, eu estou interagindo com as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, quando eu começo a sentir, eu estou dando vida ao que penso, porque quando penso estou usando o sistema racional, a minha inteligência, o meu poder imaginativo, consultando a minha memória. Quando sinto o que penso, eu estou qualificando o que penso segundo as virtudes que eu estou encarnando na realidade, para a construção ou composição de novos hormônios, para serem transformados em leis, nas enzimas, nos hormônios de variada ordem, e estas ondas mentais criadas pela ação da prece, que é força, energia, vibração, e agora nesse círculo de permutas incessantes entre o meu consciente e o meu superconsciente. Do meu consciente, o meu superconsciente com outras consciências mais iluminadas.
nós vamos gerar juntos elementos para a cura definitiva dos corpos, mental e perispirituais de um modo geral e físico, para a transformação da alma que sou eu e para a iluminação da minha consciência, que é o reino de Deus em mim. Então eu estou num ciclo de permutas incessantes, gerando elementos para a cura definitiva dos corpos, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência, que é a visão de André Luiz em Missionários da Luz. De modo que todas as vezes que penso, crio átomos, crio bioenergia, que vai dar origem aos elementos que nós chamamos de infracorpúsculos, lá nos infinitamente pequenos, que nós chamamos de bósons de Higgs, por exemplo. Esse infracorpúsculo vai transformar-se nas linhas de força, porque vários infracorpúsculos compõem uma onda, que nós chamamos de supercordas, para gerar também mais tarde os leptos, que são as partículas do mundo subatômico, os mesos, os bários, os quarks, para a composição dos nêutrons, os prótons, futuramente os elétrons, para culminarem nos fótons. Mas quando pensamos também, nós estamos criando na nossa própria mente o que nós chamamos de amor materializado ou personificado. Quando nós pensamos positivamente, nós estamos encarnando virtudes. E essas ondas enobrecedoras, quando atingem o campo mental e depois o campo perispiritual e o cérebro físico, recepcionadas pelo tecido nervoso, que vai compor as células nervosas, os neurotransmissores já são os hormônios, as leis que estão presentes, que vão recepcionar essas novas leis, essas novas virtudes que estão encarnando. Esses neurotransmissores se reúnem, essas leis atuantes, e transformam em algo maior chamado neuropeptídeos. E esses neuropeptídeos, que são as leis atuantes, vão gestar em seu interior as novas leis, que nós chamamos de fótons ou partículas de equilíbrio, ou o amor que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E tudo isso estamos falando de oração quando consciente. No programa seguinte, nós vamos falar na oração só no campo da alimentação, no campo do que ouvimos, do que vemos, do que comemos, etc. Hoje, a oração propriamente dita. Então, quando estamos orando, eu preciso ter um conhecimento daquilo que estou fazendo, porque é baseado nesse conhecimento é que eu vou pensar. Então, eu criei uma ambiência no campo mental a partir do conhecimento prévio. Então, eu criei uma ambiência, tenho conhecimento. E isso aumenta o meu poder imaginativo. Sei onde está o link da minha memória que me liga ao inconsciente, ao subconsciente, ao superconsciente no próprio campo mental. E agora eu começo a apresentar a minha proposta para o eu superior, que é o Cristo em mim, o Deus em mim, que é a consciência que nós chamamos consciência máter, ou superconsciente, ou reino de Deus em nós. E interagindo com o Cristo, com Deus em mim, vou colocar o Evangelho, que é uma imanência desses dois cenários, porque Evangelho é algo que a consciência crística em mim capta da consciência cósmica em mim. O Deus em mim repassa forças intuitivas para o Cristo em mim, que também chamamos de vontade, que é o gerente da própria mente, que é uma emanação da consciência. E neste campo mental, o que era abstrato, emocional e mental abstrato, o campo intuitivo, agora vai transformar-se em algo concreto, vai transformar-se em forças vitalizadoras ou em leis normatizadoras. E a partir do campo mental, campo de recursos inesgotáveis e inestancáveis, nós vamos criar gradativamente as novas realidades. Então, se eu me vejo desnutrido, desvitalizados, os meus órgãos, se com a idade mais avançada, quando eu comecei a dizer e não concluí, eu começo a ficar meio perturbado. As minhas ideias não organizam-se como antes eram organizadas. Então, a falta de líquido no corpo causa perturbações mentais nos idosos. Eles começam a ter alucinações, começam a ver coisas que às vezes não existem por falta do líquido no próprio corpo. Então, quando nós chamamos que
ou falamos que essa desvitalização dos próprios tecidos, que nós precisamos hidratar os tecidos. Quer dizer, eu fiquei desidratado. E ao mesmo tempo, os tecidos desidratados, a pele vai murchando. Como eu disse, se você puxar a pele assim e soltar, ela não volta por falta do líquido. Então, se eu estiver bem hidratado, a pele vai ficar mais sedosa e, ao mesmo tempo, eu vou ter elementos no sistema linfático para nutrir, porque o sistema linfático, assim como o plasma sanguíneo, o sistema sanguíneo e as hemácias, o plasma e as hemácias, e até certo ponto as plaquetas, tem a função de levar certos nutrientes também. Enquanto o plasma leva os minérios ou os minerais, né, mais propriamente ditos, nós sabemos que no interior das hemácias também são incorporados hormônios nesse universo celular através dos microtúbulos e mais exatamente as hemácias, porque ela não tem um núcleo, ela se deixa governar mais exatamente pelo pensamento, pelos sentimentos. Então ali nós estamos enviando as novas ordens e ao mesmo tempo os nutrientes através do plasma, novas possibilidades através das plaquetas, as defesas através dos leucócitos, dos macrófagos, a construção dos anticorpos através dos linfócitos, e todo esse universo está agindo ou reagindo conforme o nosso pensamento, os nossos sentimentos, palavras e atitudes. E aquilo que comemos, que vai ser mais exatamente o programa da semana que vem, nós vamos perceber que a partir do que comemos, nós vamos trazer novas possibilidades para dentro do nosso universo a partir da leitura, da música, do que ingerimos de modo geral. Mas hoje vamos limitar a falar da oração e a partir de agora você pode começar a se postar diante do que você pretende para comunicar com a sua própria consciência. Como começamos a dizer no programa passado, eu posso, através desse processo, criar realidades que nós chamamos de infracorpúsculos e compor os fluidos que nós chamamos de plasma, no sentido macro do termo, que nós chamamos de fluido universal ou cósmico. Nós estamos compondo esses fluidos que vão transformar-se no mundo subatômico e atômico e culminar como força vitalizadora, os princípios vitais que vão gerar o mundo atômico e subatômico. E agora esses princípios vitais, é com eles que vamos mergulhar através da oração nos microtúbulos, porque nós estamos levando agora essas forças atômicas, esses aglomerados de forças vivas, para o interior das moléculas, que pode ser de proteínas, mas agora nós estamos criando um energismo, forças sutis, para a formação que essa força sutil sintetizada no plano físico chama-se nêutron ou neutrônio. Nós vamos transmutá-lo em prótons e também em elétrons e depois em fótons. E esses fótons, que são partículas do amor personificado, desse plasma cósmico em plasma físico, é que vão interagir com os microelementos, os microvórtices de energias no interior dos microtúbulos, na intimidade do citoesqueleto, no oceano chamado citoplasma. Não se preocupe se não entender, se não pegar de uma vez. Fique tranquilo. Então nós estamos trazendo algo do nosso âmago, da nossa superconsciência, que nós chamamos de forças virtuosas ou de forças vitalizadoras. No campo mental nós interagimos com outras forças vitalizadoras, com outras forças normatizadoras, que são mentes de outros mestres, e ao mesmo tempo com esse oceano de fluido universal ou cósmico, estamos criando agora, nesta permuta incessante, infracorpúsculos, linhas de forças, o mundo subatômico, até culminar na energia que nós chamamos de princípios vitais, que vai gerar os átomos, e estas forças vitalizadoras, átomo a átomo se unindo, vai gerar o que nós chamamos de fluido vital. Uma força vai gerar, outra vai nutrir o mundo celular, e a outra, que é a energia vital, vai organizar e manter a vida em todas as suas dimensões.
E tudo isso é oração. E oração é força, como eu disse com Emmanuel, e ação é serviço. Para André Luiz, é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força. Então, criamos elementos força, que são as leis, e criamos elementos vitalizadores também, e criamos, a partir do pensamento, a própria vida. Porque se criamos átomos, átomos são aglomerados de forças vivas. E se esses aglomerados de forças vivas nasceram da ação do nosso pensamento, o nosso pensamento organizado interagiu com o oceano cósmico dos fluidos, transmutou esses fluidos em matéria mental, que já é composta de seres vivos incontáveis, pela nossa ação. Eu peguei uma porção de fluidos sobre a ação da minha inteligência, dos meus recursos do pensamento como capacidade criativa, da vontade como gerente da própria mente, trouxe essa porção de fluidos para o interior mental e agora vou qualificá-los com as virtudes que cria, que edificam, que alimentam, que iluminam. E agora eu vou criar novos elementos, tanto como forças vitalizadoras ou leis normatizadoras, com novas contexturas. E eu quero enriquecer mais exatamente o tecido cartilaginoso que está presente no tecido conjuntivo para fortalecer as minhas articulações, por exemplo, fortalecer os elementos componentes que amortecem a pressão da coluna vertebral entre as vértebras. Então, aqueles anéis cartilaginosos entre as vértebras que possibilita a flexibilidade da própria coluna vertebral e, ao mesmo tempo, o transitar do sistema nervoso central, que está no cérebro e a medula espinhal, ou espinal, a medula que está dentro da coluna vertebral. E agora esses neurônios de associações, eles podem enviar terminações nervosas para sair de dentro da medula espinhal, sair da coluna vertebral e reunir com o neurônio de associação, que é ele, vai reunir-se com dois neurônios, os sensitivos e os motores, formando os glânglios nervosos, os centros nervosos, para ser mais exato, duas colunas de centros nervosos ao lado da coluna vertebral, que é a presença dos neurônios de associação que está dentro da medula espinhal, conversando com os neurônios sensitivos que trazem as informações e os neurônios motores que vão levar a ordem para a execução da mudança do formato comportamental dos músculos, que são compostos por tecidos. Os músculos ou tecidos musculares, músculos lisos, esqueléticos e, ao mesmo tempo, cardíaco. Então, vai depender o que eu quero fazer. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais rápido eu vou fazer ou construir a nova realidade. Quanto mais eu ignoro, mais eu vou terceirizar a ação. Por isso que nós terceirizamos a magnetização de uma água. Eu poderia eu mesmo estar magnetizando a água, porque eu vou interagir com os núcleos atômicos, que são centros vitais, e quando interajo com esses núcleos atômicos, o que acontece com a água poluída, por exemplo? Então, a presença do meu plasma, daquele plasma que vai interagir com os microvórtices de energias no interior dos microtúbulos. Então, esse plasma, que nós chamamos de bioenergia, que é essa força vitalizadora, está interagindo agora com o interior dos átomos. E quando essa energia chega no interior do átomo, mais exatamente na energia nêutron, ela vai transmutá-la com maior qualificação, porque é a presença das virtudes, e ao mesmo tempo vai transmutar a estrutura dos prótons e dos elétrons. E os elementos que não vestiram a roupa nupcial, chama-se neutrinos, vão ser praticamente expulsos do próprio átomo. E esses neutrinos atravessam os nossos corpos, ou todos os corpos presentes na natureza, uma média de 1 trilhão a cada segundo. Então, elementos que foram convidados a retirar-se dos núcleos atômicos, que são transformados, quando transformados para melhor, numa mais perfeita harmonia, eles que não vestiram a roupa nupcial para abraçar a causa nesse átomo, são colocados para fora. Algo semelhante ocorre
quando estamos orando, interagindo com os microvórtices de energia no interior das células, nós vamos levar o material mais qualificado como força nutridora e organizadora para a própria célula e vamos criar, a partir da junção desses microvórtices, desses microtúbulos na construção dos centríolos, para a formação dos ribossomos, porque esse centríolo cria qualquer organela dentro da célula e uma delas é o ribossomo. Esse ribossomo vai permitir que possamos interagir com a consciência da própria célula, que é o DNA que está no neoplasma dentro do núcleo. E agora a interação da minha atitude consciente de alma encarnada interagindo com a minha consciência que governa a célula através do automatismo. E agora a minha ação com a consciência visando um comportamento harmônico, nós vamos gerar o que chamamos de genes, que vão fabricar as futuras proteínas. E basicamente o plasma sanguíneo é feito de proteínas e outros elementos, como minérios, que vão formá-las para a composição desse oceano vitalizador ou que carrega os elementos nutridores para as próprias células, para os próprios tecidos e assim por diante. De modo que nós vamos enriquecer o nosso sangue com esses elementos nutridores, com o fortalecimento das hemácias, assim como dos leucócitos, dos macrófagos, e também lá no sistema linfático dos linfócitos, e vamos fortalecendo todos os tecidos, não só o tecido conjuntivo, com o tecido propriamente dito, com o tecido cartilaginoso, com o tecido adiposo, o sanguíneo e o ósseo, ou dentro do sanguíneo as suas subdivisões, enriquecendo o plasma, qualificando melhor as plaquetas, as próprias hemácias e os próprios leucócitos e os macrófagos. Então, quanto mais eu sei a respeito desses tecidos, o tecido epitelial, a derme, que é uma estrutura praticamente morta, que ela vai escamando e a cada 4 semanas, tanto a derme quanto a epiderme e até parte da endoderme se rejuvenesce, são modificadas. A parte da endoderme vai vindo para a periferia, transformando-se em epiderme, que vai transformar-se na derme e vai ser escamada. Esse pozinho branco que você percebe no interior de sua casa, que às vezes você passa um pano e sai grosso daquele pozinho que não é poeira. Então é basicamente a sua pele que a cada 4 semanas se modifica. E se você tem o ato da água para vitalizar, para hidratar a sua pele, porque vai, além de enriquecer o seu plasma sanguíneo, que forma 55% do seu sangue, quando falta o líquido, água, o seu sangue engrossa, porque não vai ter mais 55% de líquido. Vai ter 50% e às vezes até menos, e por isso que a gente precisa de mais água para ralear o sangue até outros elementos, como o limão com água, ou o limão sozinho e outros elementos. Por isso, precisamos ter consciência da própria vida e quando formos orar de fato, saber o que estamos fazendo. Porque oração não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente, conforme menciona André Luiz. Oração é força, vibração, poder, energia. Então, quem ora mobilizando seus próprios recursos realiza um trabalho de inexprimível significação. E quando eu vinculo a minha mente com outras mentes dentro do meu próprio condomínio ou de outros seres, nós vamos gerar juntos elementos para a cura definitiva dos corpos, para a transformação de nossa alma e para a iluminação de nossa consciência. Sei que é muito conteúdo, mas a cada dia, falando do ensino universal dos espíritos, nós estamos apenas na 5ª parte e não sei quantos programas vão ser só falando desse ensino universal. E nós só falamos dele, então eu creio que vamos falar a vida toda, porque tudo que eu sei nesta etapa e em muitas outras etapas, só aprendi com o ensino universal dos espíritos. Essa filosofia transcendente, essa ciência imanente e esta moral consequente. Então comece agora de fato a respirar com calma, terna e amorosamente, para que possamos criar novas leis a partir desse novo pensamento e sem lapso de tempo essa onda mental vai refletir no interior de nossas células, vai interagir com os microvórtices,
vão reunir os microtúbulos, criar os centríolos, criar os ribossomos, os genes, e agora esses genes vão formar os aminoácidos, e esses aminoácidos, como a estrutura consciencial da própria proteína, vai assimilar a partir do elemento que você trouxe ricamente para dentro de você, o que você comeu, a água que você tomou. Agora formou basicamente o que nós chamamos de glicose, tanto a água quanto o que se come, não importando se é vegetal ou se é proteína animal, basicamente tudo vai transformar-se em sangue. E agora esta glicose, fracionada pelas mitocôndrias, transformada em diminutas partículas, orientadas pelos aminoácidos, elas vão transformar-se no interior do retículo endoplasmático rugoso, que é o retículo endoplasmático liso e a presença dos ribossomos, formando essas indústrias das proteínas, tanto para o fortalecimento dos tecidos, de cada célula em especial, de cada subdivisão dessas próprias células, porque esse microvórtice de energia é a usina de força, de fato, espiritualmente falando, dentro da própria célula. E a usina de forças físicas é o que nós chamamos de mitocôndria, que é uma bactéria domesticada, fracionando o alimento denso que nós assimilamos através do ar que respiramos e principalmente daquilo que comemos ou canalizamos pelo sistema digestivo. Então pense com carinho, respire harmoniosamente, agradeça a Deus pelo seu existir, e se não entendeu pelo seu racional isso que eu estou falando com você, esquece o racional, que é você, a alma, e ouve com a voz da sua consciência. Deixe a consciência te permear, trazendo o sentimento que cria, que edifica, que alimenta, que ilumina. E agora esse sentimento harmonioso que visita a tua mente, como se ela fosse repaginada, deixa de lado as ideias preconcebidas, se deixe inundar por essa força da oração, tanto das suas virtudes, do reino de Deus em si, quanto de outros seres, e perceba-se como filho de Deus, como um pequeno Deus em miniatura, mas com vontade própria, com pensamento livre, com consciência exata do que necessita, e pensa no que pensar, usando a sua inteligência, o seu poder imaginativo, o seu poder criativo para a criação do novo ser. Hoje estamos, amanhã nos tornaremos naquilo que saudavelmente mentalizarmos, sentirmos para qualificarmos o que mentalizamos, falar ou mentalizar aquilo que estamos pensando e sentindo, e ao mesmo tempo viver de forma coerente com o que pensamos, com o que sentimos, com o que falamos. Tudo bem? Foi muito cansativo e eu não senti passar nem um segundo, porque o tempo demora onde não existe uma boa intenção, nobres propósitos. Então aconselho você agora a auxiliar-me, a agradecer a vocês em primeiro lugar, porque são a razão do nosso existir. O projeto ou o Instituto Despertar da Consciência não existiria, a TV Web o Despertar da Consciência não existiria sem você. O site o despertardaconsciência.com.br não teria sentido sem você. Então, se você acessar o site o despertardaconsciência.com.br, lá você vai ter a honra, ou nos dar a honra, de se inscrever em nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/o Despertar da Consciência. Mas lá tem um link para você, para facilitar a sua vida no nosso site. E entrando no site vai ter o link também para a nossa TV Web, o Despertar da Consciência, que está começando das 9 da manhã, no horário de Brasília, até a meia-noite, e pretendemos que ela seja 24 horas por dia, rodando as nossas séries, esses programas que estamos levando ao vivo com você, mas eles vão ficar lá também rodando na TV Web, que você pode, inscrevendo-se em nosso canal do YouTube, clicando no sininho, você vai receber as futuras lives, o link para você acessar, e ao mesmo tempo lá você tem o nosso
Facebook, a nossa rede social, nossa fanpage, você tem o Instagram, você tem um WhatsApp para tirar dúvidas, e-mails, né, várias possibilidades. Você pode adquirir o livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, entrando em nosso sítio. Você pode adquirir DVDs e CDs das séries, dos programas vinculados. E essa série que nós estamos falando com você, se você desejar que ela chegue até você em mídias, em arquivos, né, de alta definição em HDs, porque além de ter esse patrimônio a seu dispor, mas nós precisamos de recursos para a manutenção do próprio site, da própria TV, porque tudo isso custa dinheiro. Então lá tem maneira de você nos ajudar se quiser ser um doador mensal, a partir de um X lá que você vai ver lá à sua disposição, ou as doações espontâneas. Então ela tem alguns valores. Se for um valor maior, você pode ter a conta diretamente e pode entrar em contato conosco. Então seja um parceiro dessa espaçonave de luz. Já temos parceiros que nos ajudam desde há muito tempo. José Benedito, o nosso primeiro parceiro dessa espaçonave, que juntou-se a nós, na realidade, desde 2008, até onde me lembro, ele já embarcou nessa carruagem. É o proprietário, o sócio proprietário do Hotel Del Príncipe, em Marabá, e também da Pousada Colonial, em São Luís, no Maranhão. Então, Marabá é no Pará. Então, o Hotel Del Príncipe, nós temos o endereço, e você já está vendo as imagens, está vendo o endereço. E, ao mesmo tempo, o telefone do Hotel Del Príncipe é o 94, se você quiser o contato, depois o 3312-9450. Para você tanto fazer a sua reserva, um ambiente belíssimo, uma cozinha belíssima, atendentes belíssimos, tudo de primeira para você, e muito próximo do aeroporto, de Marabá. E a